Pode ser, igreja. Abra sua Bíblia aí em Lucas 5. A gente vai ler do 1 ao 11. Se existe uma coisa que consegue nos separar da vontade de Deus para as nossas vidas, é algo chamado processo. Somente o processo consegue nos separar da vontade de Deus. Porque é o processo que define se de fato nós vamos conseguir nos moldar à vontade dEle. É o processo que diz se nós vamos ter capacidade de aceitar a vontade dEle sobre as nossas vidas. Vocês conseguem compreender isso? Vamos ler aqui a partir do capítulo 1, a partir do capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores descidos dele estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, ao alto mar, volta ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompiam as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E havendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o que o espanto se apodera dele e de todos que estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sinto a Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Eu sinto a Tua glória se manifestando aqui neste lugar. Eu sinto o Teu Espírito Santo se movendo aqui, Senhor. E eu peço que o Teu Espírito repreenda neste momento toda a confusão mental, Senhor. Repreenda toda a distração em nome de Jesus. Que essa palavra lançada aqui caia como um fruto em terra fértil, Senhor, e semeie sobre as nossas vidas algo que vem do Teu coração, algo que vem do Teu reino, Senhor. Conduz-me nessa noite simplesmente e somente pelo Teu Espírito Santo. Arranca de mim toda a minha sabedoria, tudo o que eu possuo, Senhor, porque eu quero ser apenas um canal daquilo que está no Teu coração para essa igreja nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Como eu disse, o processo é a única coisa que consegue nos separar e nos afastar da vontade de Deus. Deus tem algo especial para as nossas vidas, mas para chegar a esse algo especial nós passaremos por algo chamado processo. E é o processo que nos afunila, é o processo que nos molda aquilo a qual Ele quer de nós. E o homem tem o livre-arbítrio de aceitar o processo ou não. O homem tem o livre-arbítrio de entender o processo ou não. O homem tem o livre-arbítrio de aceitar o processo ou negar o processo para a sua vida.
Antes de entrar na palavra, me veio à mente o processo da forja de uma faca, de uma lâmina. Não sei se alguém aqui já viu isso. Mas para se fazer uma faca especial, e agora com essa alta de churrasco, essa coisa aí, tá em moda agora facas personalizadas, ferreiros personalizados. Aqueles canais lá da TV a cabo já tem até uma competição lá de ferreiros. Os caras vão lá fabricando facas. E aí o cara chega lá com um aço especial, não pode ser qualquer aço. Porque aquela faca tem a capacidade algumas facas têm a capacidade até de cortar um próprio metal. Então não pode ser um aço mole, não pode ser um aço despreparado. Então tem que ser um aço próprio para aquele processo. E não importa o formato que esteja aquele metal. Pode ser uma bolinha, um quadrado. O ferreiro pega aquele aço e coloca ele no fogo. E o fogo não é o habitat natural do ferro. O ferro se incomoda ali, se esquenta e começa a perder as suas propriedades e começa a amolecer, porque ele não suporta o processo do fogo. E aí ele tira, quando já está aquilo ali em brasa viva, o ferro já, mais um pouquinho o ferro começa a derreter. Ele traz sobre uma bigorna, uma outra peça de ferro dura e marretada. Agora ele vai entrar no formato que o ferreiro quer. Só que ele vai esfriar antes que ele chegue no formato que o ferreiro quer. O que acontece? Volta para o fogo. Mais processo. E vai esquentando, esquentando. Quando está vermelho de novo, traz para cá e marretada. Marretada. Desconforto. Você não sabe o que está acontecendo. Quando você acha que vai respirar, volta para o fogo. Tem que amolecer mais um pouco, ainda não está pegando o formato. Sai de lá quente de novo e mais marretado. Só depois que o ferreiro olha e entende que, olha, agora está na posição que eu quero. Vem o afiamento, vem o polimento. Antes disso, quando chega naquele formato ali de espada, de faca, de lâmina, de facão, de qualquer coisa que o ferreiro quer, antes de ser afiado, vem a têmpera. Vai para o fogo, esquenta mais aquela faca que ainda não tem lâmina, só tem um formato de faca. Esquenta até ficar vermelho de novo e joga dentro do óleo. Quando entra num formato, o ferreiro entende, olha, está aprovado o formato, agora tem que ir para o óleo. O óleo causa a têmpera, o óleo torna o aço inquebrável. O óleo muda a composição do aço, de um aço mole e maleável para um aço extremamente duro. Agora aquele aço aceita a afiação. Agora aquele aço pode ser polido sem se quebrar, pode ser polido sem se entortar. Vocês já viram algumas facas aqui em casa que a gente vai fazer alguma coisinha e ela dá uma entortadinha? Aço mole. Um aço que não era para ser faca, mas fizeram faca, por isso que vende barato, por isso que estraga fácil, não aguenta aquilo para que foi, o propósito para que foi chamado. É o processo. Fogo, marretada, óleo. Só depois que você passa pelo óleo, só depois que você entra no formato, depois de muita marretada e fogo, só depois que você entra na vontade do ferreiro, no molde que o ferreiro queria, você vai para o óleo. Depois que você sai do óleo, ele fala, pronto, agora ainda está bruto, mas está começando a ficar do jeito que eu quero. Polimento, afiação. Só assim a faca chega ao ponto de se tornar de fato uma faca valiosa, preciosa, com um aço especial. O desejo e a vontade do ferreiro. E a gente entende algumas coisas com essa história de que alumínio não serve para virar faca. O propósito do alumínio é outro. Alumínio pode ser moldado num rolo compressor sem tomar fogo, sem tomar óleo, porque ele vai virar papel laminado, vai enrolar alguma coisa, depois volta para o lixo e volta para o alumínio de novo. Alumínio consegue virar aço, mas tem que ser misturado com ferro precioso.
Só passa pelo processo quem é especial para um propósito. Só entra nesse processo de fogo e martelada quem é um aço especial para ter um propósito. Quem não é especial para ter um propósito não entra nesse processo. A primeira coisa que você tem que... Eu ainda não entrei na mensagem, mal que eu vou durar umas 2 horas hoje aqui, pode ficar tranquilo. E a primeira coisa que eu consegui observar nessa reflexão é que se nós estamos nesse processo de fogo, se nós estamos nesse processo de marretada, é porque algo de Deus, existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Nós estamos sendo moldados no processo de Deus. Você não está entendendo, Senhor, para que tanta marretada? Senhor, para que tanto fogo? Senhor, eu não pedi isso. É um molde, meu amado. Só descansa na mão do ferreiro. Só descansa na forja. Senhor, mas eu não pensei que eu podia ser uma faca, eu estava aqui quadradinho. Descansa na vontade dele, ele tem um propósito maior para você. Você já é algo especial, mas você não está no formato ideal para que ele quer e projetou e propositou para a tua vida. Então você vai ter que entrar na forja, no fogo, na marretada, para entrar no formato a qual ele desejou e sonhou para você. Com isso a gente consegue entender o porquê do propósito, o porquê dos processos. Com isso a gente consegue entender, Senhor, por que é tão difícil. Por que alguns dias são tão surrados? Por que em alguns dias a gente sofre tanto? A nossa fé, as nossas convicções, nós somos provados no extremo. Você olha para você e fala, Senhor, eu não pedi para estar nesse fogo. Eu não pedi para tomar tanta marretada, eu não fiz nada para merecer isso. E não é castigo, é processo. Não é punição, é modelagem. E o ferreiro só molda aquele que é precioso para um propósito. Você consegue entender isso na sua vida? Pedro, e agora já começando a entrar na mensagem, Pedro era um sujeito que mesmo pescador, bruto, turrão, ignorante, que andava lá, pescava pelado, Deus tinha um propósito na sua vida. Deus não escolheu Pedro sem mais nem menos para lá em Mateus capítulo 20 alguma coisa, ele falou, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não. Assim como eu e você, o propósito na vida de Pedro era muito antes dele nascer. E Pedro estava ali, ignorante, turrão, pescando pelado, bruto. E Jesus, numa certa feita, estava ali pregando à beira da praia, e aí de repente a multidão apertando ali, ele olha 2 barcos ali parados, 2 barcos que pertenciam a Pedro. A história diz que Pedro tinha até uma companhia de pesca, tinha uma sociedade ali com os 2 amigos. E Jesus, e Pedro havia pescado a noite inteira. Pedro era um pescador experiente. Pedro não era um pescador de primeira. Pedro não foi pescar de hobby, como a gente vai de vez em quando e não pega nada. Não, era a profissão dele. Ele tinha que pescar para trazer o sustento. Ele tinha que pescar para poder arcar com as suas dívidas. Era a vida dele. Era o que ele achava que era a sua vida. Pedro numa noite não tinha pescado nada. E a palavra conta que Jesus chegou, encontrou aqueles 2 barcos ali parados e viu os pescadores ali. E ele chega e pede, Pedro, deixa eu usar o seu barco aqui. Deixa eu usar o seu barco aqui como palco.
Coloca ele aqui mais perto da praia, que eu vou falar de cima dele para a multidão. Tem muita gente aí, o pessoal está me apertando. E Pedro cede, empresta o barco, leva Jesus ali àquela posição, à beira da praia, e Jesus começa a falar do barco de Pedro para a multidão. Entendam uma coisa: o processo da aprovação, ele é doloroso e ele nos confronta. O processo da aprovação, ele nos leva a extremos. O processo da aprovação na vida de Pedro confrontou a humildade dele. Sabe por quê? Como eu disse, Pedro não era um pescador de hobby. Pedro era um pescador de profissão. E eu sei que no seu ramo, no ramo da sua profissão, querendo ou não, existe uma concorrênciazinha, uma competição. Você quer ser o melhor, ou eu estou mentindo? Você precisa ser o melhor. Você precisa que te vejam como o melhor. Você precisa que quem olhe para você saiba, não, esse cara é bom, eu posso comprar dele, eu posso fechar contrato com ele porque ele é top. Você não quer ser qualquer um. Qualquer um não arruma serviço. Você quer ser o melhor. E eu posso conjecturar que Pedro ali estava decepcionado com aquela pesca. Pedro possivelmente deve ter saído e falou, sei lá, Pedro era casado? Era casado. Oi? Tinha sogra. Boa, mãe, o Malco olha torto aqui. Pedro com certeza tinha sogra. Virou pelo menos para a sogra e falou, olha, fica tranquila, tem conta de luz aí que está vencida, mas não vai cortar não. Eu vou sair, vou pescar hoje à noite, vou voltar, vou vender, vou pegar o dinheiro, eu pago aquelas contas todas, a gente faz uma feira. Ninguém vai passar perrengue aqui não. E aí Pedro saindo, e sei lá, não sei se Pedro tinha filho, mas suponha aqui que Pedro fala, o filho de Pedro chega, pai, traz um Beyblade para mim, sei lá, um Pokémon, um videogame qualquer, um docinho qualquer, traz um chocolate para mim, pai. Ele, tá bom, filho. E aí Pedro sai para pescar. E ele volta de manhã e não pega nada. Aquele momento de lavar a rede ali, não era simplesmente de lavar a rede, era um momento de reflexão e de pensar, o que eu vou falar lá em casa? O que eu vou levar lá para casa agora? O que eu vou fazer? Aquele momento de lavar a rede era um momento de vergonha. Quem sabe os outros amigos, os outros concorrentes de Pedro também estavam com os barcos estacionados ali, todo mundo tirando os peixão do barco. O pessoal comemorando, pescamos muito. E Pedro com o barco zeradinho, lavando ali em silêncio. Amargurado. O que eu vou falar lá em casa? Aquele barco naquele momento e aquela rede naquele momento simbolizava a vergonha de Pedro. Você consegue compreender isso? Possivelmente Pedro falou, eu não vou botar o pé nesse barco hoje mais não. Sei lá, ou amanhã ou depois da manhã, não estou bem não. Todo mundo ali, quem sabe, tendo uma pesca boa e Pedro zerado. Os sócios, os amigos de Pedro perguntando, e aí, como é que a gente vai fazer para pagar essa peãozada aí? E ele angustiado. Mas entenda uma coisa, mesmo decepcionado com aquela noite, Pedro poderia ter falado, não, Jesus, deixa esse barco quieto aí. Escolhe outro barco aí, Jesus. O meu não, deixa quieto. Tá de manhã já, o pessoal vai ver o barco vazio aqui, vão falar de mim, vão rir. Mesmo decepcionado, envergonhado, ele atende Jesus. Ele bota Jesus no seu barco, leva e para ali. Pedro poderia ter negado expor a sua própria vergonha e o seu constrangimento. Mas entenda, foi a sua humildade
Foi a sua humildade que colocou Jesus dentro do barco que simbolizava o seu fracasso. Você consegue entender isso? Foi a humildade de Pedro que pegou o homem do milagre e colocou ele em cima do seu barco, aquele barco onde ele não havia pescado nada, aquele barco que representava a sua frustração, a sua tristeza, a sua decepção, a sua falta, a sua amargura. Foi a humildade de Pedro em reconhecer: eu tenho que crer nesse homem. A palavra fala que no dia anterior, alguns dias antes, Jesus já havia curado a sogra de Pedro. Ele fala: eu não posso fazer nada, sobe aqui, Jesus. Quando Deus permite que as nossas vergonhas sejam expostas, quando Deus permite que a nossa humilhação, que o nosso fracasso seja exposto, é que Ele quer que todos vejam o milagre que Ele vai fazer na tua vida. Você consegue dar um glória a Deus? Quando Ele permitiu que o barco de Pedro vazio parasse ali para que todos os outros pescadores, todas as pessoas olhavam: olha lá, de manhã cedinho o barco está limpo, não pescou nada. Jesus está falando: calma, eu vou dar uma volta com ele em alto mar e eu volto com um milagre. Eu vou dar só uma voltinha com ele no alto mar e eu volto com um milagre. Calma, Pedro, não fique envergonhado não. Já já eu vou te honrar aqui, que você vai vender peixe para os outros pescadores. É isso que Deus quer fazer na tua vida. A palavra diz: humilhai-vos a Deus e Ele vos exaltará. É princípio de Deus para a tua vida, meu amado. É princípio de Deus para a tua vida. Está sendo uma humilhação, está sendo uma provação, está sendo uma vergonha. Só aceita o propósito de Deus para a tua vida. Só aceita o propósito dEle para a tua vida. Ele vai te exaltar, Ele não desampara, Ele não vergonha, Ele não humilha. Ele vai pegar a sua vergonha, a sua humilhação e vai te colocar numa posição de honra. Todos que estão vendo a tua vergonha hoje vão ver a tua glória, vão ver você ser honrado, vão ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Amém? É só aceitar e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. O processo de Deus testa também a nossa fé, porque é a nossa fé que esmorece durante o processo, é a nossa fé que não entende, não aguenta o processo. É a nossa fé que não entende o porquê de tanto fogo, de tanta marretada. É a nossa fé que não entende o porquê que a gente é envergonhado e humilhado sem merecer. E nós somos abalados. E saiba de uma coisa, mesmo sem pescar nada, Pedro estava lavando as suas redes. Eu não sou pescador, mas na minha opinião, eu não preciso lavar a rede se eu não sujei ela. Vai pegar um pouquinho de algo, alguma coisa ali. Não, Pedro estava ali lavando. Sabe o que é isso? Isso é fé. Isso é fé. Isso é ter a certeza: Senhor, eu vou largar do jeitinho que o Senhor pediu. Eu vou deixar minhas ferramentas aqui preparadas. Hoje eu posso não ter pescado nada, mas eu creio que amanhã é um novo dia. Pedro poderia ter pegado aquela rede, sapecado no meio do mato e abandonado o barco e falado para os seus peões lá, para os outros pescadores: falou: se vira aí que essa porqueira desse barco aí, eu não quero saber de pescar hoje mais não. Estou abandonando isso daí, sei lá, semana que vem eu volto, estou revoltado com isso aqui, todo mundo pesca e menos eu. Cheio de conta para pagar, cheio de dívida, cheio de enrolado, problema na família, isso, aquilo, e parará. Eu não quero saber disso mais não, eu vou arrumar outro serviço. Chega, enjoei disso. Mas a humildade de Pedro e a sua fé fez ele pegar as redes e começar a lavar ali. Eu falei: eu
Eu creio. Eu vi um milagre ontem. Imagina Pedro falando: Senhor, eu vi um milagre ontem realizado lá em casa. Chegou um homem lá e curou a minha sogra. E agora eu acredito no milagre. Hoje pode ter dado tudo errado, mas eu vou deixar essa rede preparada aqui, porque amanhã é um novo dia. O que você precisa fazer na tua vida, meu irmão, é lavar as redes e deixar tudo preparado para o milagre. Deixar tudo preparado, tudo posicionado, o barco no lugar limpo, a rede pronta. Está chegando a hora, breve ele vai subir no teu barco, e breve vai haver uma pesca maravilhosa na tua vida, amém? Tudo que você precisa é se pôr. Foi isso que agradou ao Senhor quando Ele olhou para Pedro. De longe o Senhor já tinha sondado o coração de Pedro, já havia enxergado um homem frustrado e decepcionado pela noite sem pescar nada. Mas ele também viu um homem esperançoso com o dia seguinte, lavando as redes. Um homem que não desiste na primeira marretada. Um homem que não desiste no meio do processo. Um homem que não desistiu no meio do fracasso. Um homem que não parou na decepção. Não, ele estava ali lavando as redes e se preparando para o dia seguinte. E é isso que Deus quer encontrar no teu coração. Alguém que não desiste na primeira marretada. Alguém que não para no meio do processo. Alguém que não interrompe o processo por um simples fracasso, por uma decepção, por uma vergonha. Ele quer encontrar alguém que, mesmo fracassado, triste, mesmo com falta, vai sentar e vai lavar as redes, crendo no dia seguinte, crendo que a glória virá pela mão dele. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar o Senhor, você quer atrair o favor dEle, começa a ter fé, começa a acreditar que a hora dEle subir no teu barco está chegando, amém? Começa a preparar, começa a lavar as redes, começa a posicionar as ferramentas, deixa tudo pronto, comece a agradar a Ele com a sua fé, comece a dizer para Ele: Senhor, a minha rede está pronta aqui, o meu barco está a posto, a hora que o Senhor pedir a gente vai para o alto mar, Senhor. A hora que o Senhor quiser eu estou disposto a ir para o alto mar, só fala a hora, vem comigo e fala a hora. De dia não dá peixe não, se o Senhor falar eu vou lá. Isso faz parte do processo, meu amado. Não esmorecer, manter a fé, faz parte do processo de Deus nas nossas vidas, amém? O processo também testa a nossa obediência. Jesus ordenou para Pedro que fosse ao alto mar novamente, lançasse as redes. E Pedro, mesmo com toda a sua experiência de pescador, apenas obedeceu. Pedro não era um pescador porqueiro igual eu. Pesquei uma vez tilápia no anzol com pão e uns... Não, Pedro era um pescador de profissão. Pedro era alguém experiente, criado no mar, pescava pelado, não é para qualquer um, tirava onda. Pedro era alguém que se guiava pelas estrelas, pelas constelações. Até hoje eu não sei onde está as Três Marias, ou o Cruzeiro do Sul. Pedro era alguém que sabia ler a maré. Eu tenho um relógio aqui que informa a maré, até hoje eu não entendi. Pedro tinha experiência, ele sabia o que ele estava fazendo. Com certeza, para ir pescar na noite anterior, ele planejou: gente, a maré vai estar assim, tal, se a gente for naquele lugar ali. Imagina, se hoje é estranho para a gente, você está em alto mar, guiado por aparelhos, radares. Imagina naquela época sem aparelho nenhum, num breu, numa escuridão, em alto mar. E Pedro sabia onde que era o lugar que dava peixe. E ele chega naquele lugar e não dá peixe. E aí ele volta, e aparece um galileu.
Como diz a turma aí, com a pinta de surfista. Olha para ele e fala: ei, volta para o alto mar. Entenda uma coisa, Jesus não falou para ele: lança a rede aqui na beira da praia, não. Jesus não falou para ele: ó, só vira o barco aqui que os peixes vão pular dentro, não. Jesus chega para ele e fala: ó, volta para o alto mar. Você tem noção da viagem que Pedro teve que fazer ao alto mar? Naquela época não tinha motor a barco. Era abrir as velas, remo. Meia dúzia de peão, de marinheiro dentro do barco, falando: Pedro, você está ficando sem juízo, a gente está cansado, a gente não dormiu. Que loucura é essa, cara? 9 horas da manhã não dá peixe em lugar nenhum. Tá claro, o sol está batendo na água. Eu disse: eu sei. Os peixes escondem para dormir. Pedro, não viaja, Pedro. Ninguém pesca esse horário. Olha os tempos que a gente está perdendo, Pedro. A gente tinha que estar dormindo para o dia seguinte. Você acha que Pedro foi tranquilo daqui em alto mar? Você acha que não buzinaram no ouvido dele? Você acha que não tentaram fazer ele desistir? Falaram que era loucura? Você acha que não viraram e falaram: Pedro, você está dando ouvido a esse cara nunca pescou na vida, Pedro. Pedro, quem manja é a gente, quem é pescador experiente é a gente. Esse cara aí, eu nem sei de onde esse cara veio, eu nunca vi na vida. A gente está indo para alto mar, olha o tempo que a gente está perdendo. E Pedro segue. Aquele caminho para Pedro foi quase uma via crucis. A sua fé ali tentando esmorecer, tentaram abalar a sua fé, tentaram fazer ele desistir, voltar atrás. Ele vai para o alto mar, sei lá, meia hora, 1, 2, 3. O processo faz isso com a gente. O processo testa a nossa obediência. Pedro, com toda a sua experiência, ele poderia ter falado: Jesus, o negócio é o seguinte, não dá certo não. Eu pesco aqui há 30, 40 anos. E eu nunca vi dar peixe essa hora da manhã. Em lugar nenhum. Não vou não. Se você quiser, a gente vai à noite. Pedro poderia ter falado para ele: faz o seguinte, volta aí na noite, na noite de amanhã, que a gente vai lá. A gente vai lá no lugar que você quer. A palavra de Deus diz que Pedro bateu o martelo numa só palavra. Versículo 5 do capítulo 5, a parte final diz: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Obediência e fé na palavra de Deus. Pedro, com toda a sua experiência, somente obedeceu. Tudo dizia para Pedro que poderia dar errado, mas a única coisa que ele precisava fazer era obedecer a palavra de Deus. Mas sobre a tua palavra eu vou, Senhor. E eu te digo uma coisa: não foi Jesus que realizou um milagre na vida de Pedro, ali naquele barco, não. Foi a obediência de Pedro que colocou ele diante do milagre de Deus. Pedro poderia ter simplesmente dito: Senhor, não dá certo, não vou, desculpa aí, vai ficar para outro dia. Mas tudo o que ele fez é: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu não sei qual é o seu barco vergonhoso. Eu não sei qual é o seu lugar de decepção. Eu não sei qual é o lugar onde você busca desistir. Eu não sei qual é o lugar onde você busca jogar tudo para os ares e abandonar. Eu não sei qual é esse lugar onde eles olham para você e dizem: cara, desiste. Não vai dar certo, não tem jeito.
Possivelmente existe um lugar assim. Existe um lugar onde você foi humilhado, foi destratado, foi envergonhado, onde todos conhecem ali a sua história, a sua vergonha, e você não quer mais voltar naquele lugar, você não quer mais botar os pés naquele lugar, você quer fugir daquele lugar. Possivelmente pode ser o seu trabalho, o seu casamento, a sua vida familiar, alguma frustração, e já estão te aconselhando, dizendo: ei, abandona isso daí, não tem jeito, não dá certo. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é que você precisa simplesmente obedecer à voz de Deus e voltar àquele lugar. Não desista, meu amado, não desista. Se Deus te levou a algo, se Deus te levou a algum lugar, se Deus te deu uma pessoa para cuidar, não desista. Lance as redes novamente sobre a palavra de Deus. Lance novamente as redes sobre a palavra de Jesus Cristo. Creia no milagre. Entenda o processo. E continue rumo ao propósito. Eu não sei do que você pensa em desistir. Eu não sei do que você pensa em abandonar. Fique de pé por um instante. Eu não sei qual é o local, qual é o lugar, qual é a circunstância ou a situação em que você pensa largar, abandonar as redes, se afastar daquele barco vergonhoso. Tudo que você precisa fazer é entender que é um processo para a tua vida. Tudo que você precisa fazer é entender e aceitar que há um propósito para isto. Há um propósito sobre essa vergonha, sobre essa humilhação. Há um propósito. Isso faz parte do processo, isso faz parte do tratamento de Deus. Isso faz parte do molde de Deus para a tua vida. Se você está passando por esse momento, entenda. É Ele, é o ferreiro que está te colocando no fogo, está te levando às marretadas. Ele está te moldando, Ele está te posicionando à vontade dEle. Ele está dando à sua vida o formato a qual Ele sempre idealizou para você, a qual Ele sempre propositou para a tua vida. Tudo que você precisa fazer é não desistir desse processo. Não desistir desse processo. Se esse processo está sobre o seu casamento e você não está entendendo por que tanto conflito, aceite o processo, obedeça, tenha fé em Deus. Naquele mesmo lugar de vergonha será o lugar de honra. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante e coloque diante de Deus esse barco vergonhoso. Coloque diante de Deus, apresenta a Ele, fala com Ele: Senhor, aqui está o meu lugar onde eu fui humilhado, a minha situação onde eu fui humilhado, onde eu fui envergonhado. Não desista, meu amado, não desista. Se o Mestre mandou, Deus vai te honrar justamente aonde você foi envergonhado. Isso faz parte do propósito de Deus. Isso faz parte do propósito de Deus. José saiu humilhado como escravo vendido para voltar numa posição de honra. E José, no final das contas, entendeu que não era culpa dos seus irmãos, do seu pai, da sua família, não. Era a vontade de Deus para o propósito. Tudo que você precisa entender e aceitar e colocar diante de Deus: Senhor, aqui está. Aqui está o lugar onde eu tenho sido envergonhado. Aqui está o lugar onde eu tenho sido humilhado, Senhor. Senhor, nós cremos na Tua palavra, no Teu poder, Senhor.
Nós cremos na manifestação da Tua glória nessa manhã, através da Tua palavra. E nós começamos a entender nessa manhã, Senhor, o Teu propósito para as nossas vidas. Eu creio que visões foram abertas aqui nessa manhã. Eu creio que a partir dessa manhã nós começamos a enxergar que faz tudo parte do propósito, faz tudo parte do processo. E glória a Deus, se nós estamos caminhando sobre esse processo, nós estamos prestes a ser aprovados, Senhor. Nós entendemos que nós estamos prestes a tomar o formato a qual o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós estamos prestes a ser varões aprovados, mulheres aprovados na vontade de Deus. Nós estamos prestes a finalizar o processo. Nós estamos prestes a cumprir o propósito Teu para as nossas vidas, Senhor. Aleluia, Deus. Nós entendemos, ó Senhor, nós entendemos que o Senhor está no nosso barco, o Senhor está na nossa situação, o Senhor está enxergando, o Senhor está de perto durante a nossa vergonha, a nossa humilhação. O Senhor não nos desamparou, o Senhor está acompanhando o nosso sofrimento, o nosso choro, a nossa amargura. O Senhor tem colhido cada lágrima aqui, Senhor. O Senhor tem visto, Senhor. O Senhor tem visto o nosso chorar, o nosso sofrer, a nossa amargura, a nossa tristeza, Deus. E eu creio na Tua poderosa mão, na Tua preciosa graça e misericórdia. Eu creio que isso tudo faz parte do nosso processo, para o qual o propósito que nós havemos de cumprir. E eu creio que o Senhor há de nos aprovar, Senhor. Eu creio que o Senhor há de manifestar a Tua graça, a Tua misericórdia e manifestar um grande milagre nas nossas vidas, Deus. Toma cada coração aqui nessa manhã, Senhor. Toma cada coração contrito, sofrido, quebrantado aqui, Senhor. Toma cada coração nessa manhã que não está suportando o processo, que entende, mas não está aguentando, Senhor. Enche de força, Senhor. Capacita, manifesta o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Enche-nos de coragem, de audácia. Enche-nos de revestimento, de autoridade em nome de Jesus, para suportar esse processo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aplauda o nome dele.